Passávamos então agora aqui para, antes do encerramento, aqui para uma pequena mesa redonda em que me faço acompanhar aqui dois colegas professores, o professor Alberto Batista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutorado em Sociologia Rural, e o colega, o professor João Paulo Carneiro, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, doutorado em Ciências Agrárias. E se calhar para dar o pontapé de saída, obviamente gostava do vosso comentário a tudo o que ouviram e viram neste evento, e dado que cada um de vós tem uma área de especialidade, portanto podemos ter aqui esta abordagem mais ao lado da questão da adoção e da parte do chegar a todo lado com o professor Alberto Batista, e o lado mais agronómico e da tomada de decisão mais com o professor João Paulo Carneiro. De maneira que vos passo a palavra, professor Alberto Batista, pode começar aí o seu comentário. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, também muito obrigada pelo convite. Portanto, a minha intervenção, aquilo que eu gostaria de dizer, não é tanto centrada sobre as questões das tecnologias em si. Muitas foram já tanto referidas ao longo da manhã e com as suas vantagens e a sua importância, digamos, para a mitigação e para a adaptação das alterações climáticas e todas essas, digamos, essas vantagens. Mas eu queria entretanto, centrar a minha intervenção evidenciando a relevância que existe das condições sociais e económicas, ambientais e até do enquadramento institucional, que são essenciais para que neste processo de adaptação de novas tecnologias pelos agricultores. Portanto, eu penso que sem tanto percebermos muito bem o contexto, corremos o risco da taxa de adoção de novas tecnologias se, portanto, limitar a um número muito restrito de explorações em muitas situações. Isto porque com condições muito particulares, sabemos que existem para as explorações que têm essas condições, de grande dimensão, regime de monocultura, equipas técnicas até próprias, e que, portanto, são explorações que conseguem ter, digamos, condições favoráveis para uma maior taxa de adoção todas estas tecnologias que foram aqui referidas e outras. Portanto, com tudo isto deixa de fora um vasto conjunto de explorações de menor dimensão, dispersas, com sistemas policulturais, com baixa capacidade de investimento, mas que têm um peso económico muito importante nos territórios e que importa, e penso que é aqui que há um grande desafio em todo este processo de adoção e uso de novas tecnologias. Portanto, existem já muitas tecnologias disponíveis no mercado para as mais diversas funções, enfim, que apresentam inúmeras vantagens, mas tal não significa que estas sejam facilmente utilizadas pelos agricultores. O processo de adoção pelos diferentes agricultores e condições de produção é mais complexo e merece por isso ser evidenciado. Enfim, eu agora colocava aqui algumas questões que depois vou tentar dar aqui vou tentar enumerar algumas das razões que podem limitar a adoção destas novas tecnologias. Portanto, quais são os fatores que impedem, que dificultam a utilização de muitas das tecnologias pelos agricultores e que já estão disponíveis no mercado, muitas vezes? Portanto, vamos aqui de forma genérica, referir algumas e que devem ser, portanto, consideradas e resolvidas muitas vezes até no processo de desenvolvimento dos produtos e ao longo do processo de transferência de tecnologia. Portanto, uma das, digamos, dificuldades tem a ver logo com as características dos agricultores. Idade avançada, baixo nível de escolaridade e de formação, e muitas vezes, enfim, tantas explorações
que não têm também sucessor. Outra dificuldade tem a ver com as próprias características das explorações, portanto reduzida para a dimensão, portanto parcelas dispersas e pequenas, terrenos muitas vezes heterogéneos, para diferentes altitudes, planalto, encosta, etc. Outra questão que se coloca tem a ver com a questão do custo-benefício. Será que muitas vezes está demonstrado que o benefício das novas tecnologias suplanta os custos? Enfim, já aqui foi referido também por alguns antes de mim que, portanto, por vezes isso é necessário para demonstrar. E em que condições é que, digamos, estes custos-benefícios podem ser vantajosos? Em que condições? Para que tipo de explorações? Enfim, são questões para as quais também é necessário encontrar respostas. Há também dificuldades que resultam das próprias tecnologias, que não estão ainda muitas vezes com o grau de maturidade adequada, e muitas vezes para serem bem eficazes precisam de ser testadas, experimentadas em condições reais. E daí, digamos, a importância dos polos de experimentação. Portanto, de referir ainda que há dificuldades também que se prendem com o facto de muitas vezes não haver associações do setor, associações ligadas aos produtores digamos, com a capacidade e com as condições que, portanto, permitam, portanto, fazer aqui este papel, muitas vezes, de intermediários entre o sistema, tanto tecnológico e os produtores. Há ainda, portanto, dificuldades que são ligadas à inexistência de redes de comunicação no meio rural, portanto, de infraestruturas tecnológicas de comunicação que permitam o uso de muitas das tecnologias e ferramentas que já foram referidas e a baixo custo. Portanto, a Câmara de Fundão, portanto, apresentou aqui o seu exemplo, mas que é, digamos, penso eu, pelo que eu conheço, uma exceção quase no contexto nacional. Portanto, mas o facto de haver este tipo de redes é essencial. Outra coisa que é essencial, que também já foi aqui referida ao longo da manhã, é necessário também que haja uma rede, que haja tanto servidores que permitam o armazenamento dos dados, o seu tratamento e a sua disponibilidade aos produtores, num formato simples, como já foi também aqui referido, enfim, que seja útil para os utilizadores tanto finais. Quem é que faz isto, com custos, que informação é mais pertinente e como é que deve ser transmitida aos agricultores, são questões também que é necessário ter em conta neste processo. Agora, num território, portanto, com as características dos nossos, de pequena dimensão, dispersos, solos heterogéneos, a existência de infraestruturas tanto comuns com investimento público para a rede internet, para os servidores, digamos, para todo este serviço de análise e de tratamento de dados, penso que isto é essencial se nós queremos, no fundo, chegar ao maior número de pequenos agricultores. E responde, digamos, à questão que também tinha sido inicialmente tanto colocada, como é que nós tanto conseguimos criar condições para que o maior número de produtores consiga ter acesso a esta informação. Depois, também referia aqui que a agricultura de precisão do futuro vai precisar de um maior conhecimento sobre as condições de produção das plantas, do solo, clima, em geral de um maior conhecimento agronómico, coisa que também já foi referido aqui por alguns colegas. Portanto, esta abordagem irá certamente implicar uma maior colaboração entre o sistema tanto científico e tecnológico, associações de produtores, empresas, etc., da realização de ensaios de experimentação das tecnologias em condições reais e o mais representativas tanto possível. Portanto, é necessário haver aqui uma maior articulação. Portanto, a finalizar, eu diria que o processo de adoção tecnológica exige uma forte articulação entre estes vários atores, que já foram referidos, o sistema tanto científico e tecnológico, as associações de produtores, os agricultores, as empresas tecnológicas, os serviços de agricultura, as estações experimentais, a própria CIM, que pode ter aqui também um papel importante digamos, no investimento em infraestruturas de rede,
E tudo isto sem desligar, digamos, do contexto e dos condicionalismos sociais, económicos e ambientais. Portanto, atuando sobre todas estas variáveis que conseguiremos melhorar a adoção de novas tecnologias e alargar os potenciais benefícios a um largo número de explorações e, portanto, produtores. Se não o fizermos, corremos o risco de ampliar o fosso entre as empresas agrícolas com alto nível tecnológico e as outras, as excluídas dos benefícios da digitalização e das novas tecnologias. Enfim, corremos ainda o risco também de não se alcançar muitos dos objetivos que estão previstos na nova política agrícola comum. Portanto, eu penso que o desafio é enorme e que nós não devemos ficar, digamos, unicamente fascinados pelas tecnologias em si, mas devemos ter uma grande preocupação em fazer com que o maior número possível de agricultores possam ter acesso a estas ferramentas, e só assim, portanto, conseguiremos, e em muitos dos territórios do interior, só assim por esta via, portanto, conseguiremos ter um impacto que seja real, efetivo e em escala. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Alberto Batista. Penso que faz aqui um embrulho perfeito das questões do lado da adoção. Não é fácil, felizmente temos aqui mais a equipe de agrónomos que anda de volta disto há muitos anos, portanto tem essa consciência, quanto mais não seja quando embate de frente com a realidade e quer fazer um pouco mais do que ter apenas apresentações do século XXII e ter coisas para o mundo real. Portanto, temos consciência de que não é fácil, não vai ser fácil, temos que fazer aqui muito em muito pouco tempo e, portanto, temos de ter esses cuidados, todos esses cuidados. Passava então aqui ao professor João Paulo Carneiro fazer então o seu comentário a tudo o que ouvimos. Muito obrigado, Ricardo, e também obrigado pelo convite de estar aqui neste simpósio, que me parece que é um dos primeiros passos que deve haver para a adoção destas tecnologias é precisamente a sua divulgação. E, portanto, este simpósio, ao nos trazer estes temas e estas apresentações, de facto, penso que é um contributo relevante e à semelhança dos outros que já houve no âmbito deste projeto, para que haja uma divulgação e uma posterior maior adoção destas tecnologias. Eu penso que ficaram aqui hoje de manhã bem patentes as mais-valias que estas tecnologias e outras que hoje não foram aqui abordadas nos podem trazer a nós, que eu também sou agricultor, a nós agricultores. Rego ou não rego, faço ou não faço o tratamento fitossanitário, guarda esta borrega porque tem os bons índices fisiológicos ou não para substituição. Portanto, isto são questões que se nos colocam diariamente nas explorações agrícolas e que se colocam aos agricultores e que de facto há já hoje algumas tecnologias que nos ajudam imenso a tomar estas decisões. Porque de facto, no fundo, o que se trata é de nós dispormos de algumas ferramentas que nos ajudem para estas tomadas de decisão. Claro, também a nós agricultores que nos colocam depois outras questões e que também já aqui foram referidas, não é? Quanto é que isto custa? Qual é a mais-valia da adoção destas mesmas tecnologias? Mas eu penso que é importante haver estas ações de divulgação e penso que também é determinante a criação de unidades de demonstração, como por exemplo vimos já existir no Fundão, para que os agricultores vejam. Eu penso que uma forma de nós, enfim, olharmos para estas novas ferramentas de uma forma mais próxima, se quisermos, nós, agricultores normais, é ver como é que funcionam, ver que de facto, se calhar, não se trata de umas ferramentas tão inacessíveis
quanto isso, nomeadamente em termos de utilização, e por isso me parece que, além da divulgação, de facto, o haver estas unidades de demonstração ajudarão muito na resolução dos agricultores que virem a adotar. Claro que temos problemas que foram muito bem colocados pelo colega Alberto e também pela colega Isabel Valim, como a dimensão das explorações que nós temos, a formação dos agricultores, que não facilita. Mas é aí também verdade que as tais associações poderão desempenhar um papel relevante no acompanhamento dos agricultores, assim como as empresas que hoje vimos aqui apresentar também identificaram o problema de ter que se desenvolver, por vezes, ferramentas mais simples, para que os agricultores possam mais facilmente tomar a decisão com base na informação que essas ferramentas nos prestam. Portanto, eu penso que há um caminho a percorrer, de facto, mas é um caminho que vai ter que ser percorrido. Porque se nós queremos manter a eficiência das explorações agrícolas, não há outra forma de o fazermos senão gastarmos o dinheiro quando vale a pena gastar nos fatores de produção e não gastá-lo sem saber muito bem se vale ou não vale a pena, se é oportuno, se não é oportuno fazê-lo. E, portanto, isto vai ser impossível de fugir, diria eu, à adoção destas técnicas. Assim como também hoje ficamos com uma ideia, o colega Cláudio Paredes deu-nos uma ideia muito boa do que é afinal a detecção remota, e é bom que nós tenhamos essa consciência do que é a detecção remota, mas depois também é verdade que eu tenho a certeza que ao dispor dos agricultores já estão ferramentas cujo custo até será relativamente acessível e cuja utilização não é tão complexa quanto isso. Eu acho que temos que procurar desmistificar um pouquinho esta ideia. Também a colega Isabel falou no papel que a Academia tem. De facto, a Academia também tem um papel importante para a transição desta informação e para o acompanhamento da implementação destas tecnologias e para a obtenção até de informação dos tais dados, que são muitas vezes indispensáveis para podermos usar com qualidade, diria eu, de forma correta, e tirar o proveito destas ferramentas. Portanto, parece-me que hoje o que tivemos foi, de facto, aqui uma sessão, ou mais uma sessão, que é determinante para dar a conhecer o que existe, dar a conhecer o potencial destes equipamentos, destas ferramentas, que já hoje vão estando ao nosso dispor. É verdade que também, se calhar, deveria haver um incentivo aos agricultores para a adoção destas ferramentas, mas mesmo às vezes sem incentivo, eu acredito que algumas, e a pouco e pouco assim se vai fazendo o caminho, algumas já poderão ser adotadas com benefício, desde que eles também vejam qual é de facto esse benefício. E daí a importância das tais unidades de demonstração que eu referi. Também, só salientar mais uma questão que é importante e que também foi aflorada pelo colega Alberto, que é a rede de cobertura, né? Ações como a autarquia do Fundão teve, no sentido de disponibilizar a rede LoRa, se calhar é meio caminho andado para que tudo isto seja possível, porque termos estas ferramentas e depois não termos sinal, parece-me que não é viável ir por aí, né? Mas, portanto, também as autarquias podem ter um papel fundamental na disseminação e adoção destas ferramentas absolutamente indispensáveis para a viabilidade económica e ambiental por parte das empresas. Era este mais ou menos o resumo que eu faria, depois não sei se há mais questões que podemos desenvolver. Excelente resumo também desse outro lado. Eu penso que não há aqui mais, eu não vejo aqui questões no chat, portanto penso que concretamente, e para passarmos então aqui à fase de encerramento do Dr. Gonçalo Gomes, penso que concretamente no caso da detecção remota
e se calhar falando aqui aos agrónomos na audiência e aos gestores agrícolas e diretores de produção, aquilo que a detecção remota nos possibilita, nas várias plataformas, nos vários tipos de sensores, é fazer com que, primeiro, é algo, isso é importante realçar, é algo que historicamente nunca, nos 10 a 12 mil anos da história da agricultura, nunca foi possível a um gestor de um agroecossistema ter com uma cadência semanal uma forma de tomar o pulso desta forma generalizada, tomar o pulso à fotossíntese, basicamente, portanto, à performance, a captação de radiação, a conversão de assimilados, produção, etc. E, portanto, só isso é algo que acho que hoje em dia não é possível passar ao lado, porque dá-nos uma capacidade de gestão e de conhecimento de zonas de menor performance e de maior performance com um valor extremamente grande. Vimos a rega, vimos a fertilização, vimos a colheita seletiva. Portanto, é essa a ideia de que o tradicional é nós tomarmos as ações de utilização pela média e depois esperarmos pelo final da campanha para a produtividade novamente média, e isto de facto não só nos balanços espaciais da produtividade, mas também uma monitorização ao longo do ciclo cultural permite uma capacidade de intervenção que é ímpar, não é? Que é ímpar na história da nossa agricultura. Felizmente, porque os desafios que temos também são ímpares, não é? Portanto, eu terminaria assim. Penso que foi uma sessão bastante esclarecedora. Tivemos aqui as várias ofertas, vimos o caso concreto de um dos exemplos a seguir, que deveria ser um ícone que se faz na passagem à fase seguinte, que é o que faz o município do Fundão. Pronto, e com isto agradecer a todos os que participaram. A hora vai adiantada, também tivemos aquele atraso inicial, peço desculpa por isso, mas são oportunidades únicas que temos de reunir estas pessoas e pronto, e agradecer-vos mais uma vez e passar a palavra ao Dr. Gomes para o encerramento.